Você é uma pessoa boa de cama? Você demora para pegar no sono? Acorda várias vezes durante a noite? Percorre a cama toda durante a noite? Sempre levanta para fazer xixi às 3 da manhã? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, eu não queria me gabar, mas modéstia à parte, eu sou muito bom de cama, né? Eu deito e durmo rapidinho e hoje eu vou te dar várias dicas para você conseguir ter um sono de qualidade. Fique comigo até o final do vídeo. Que cara mais engraçado! Ter uma boa noite de sono é fundamental para se ter uma vida mais saudável, equilibrada e produtiva. Ao dormir, não é só o nosso corpo que descansa, a nossa mente também descansa. Existem vários estágios, vários níveis de sono e a cada nível a gente acaba trabalhando em um estado de consciência diferente também. E é muito importante que nós consigamos chegar ao estado mais profundo, que é o famoso, você já deve ter ouvido falar, sono REM. Nesse estado de sono REM, nós temos uma grande atividade cerebral e é um estágio que nós temos sonhos muito mais vívidos. Porém, o nosso cérebro produz neurônios motores que bloqueiam o movimento do corpo, né, para a gente não se movimentar enquanto está sonhando. Então, se no sonho você está andando, o seu corpo ele fica ali paradinho se você estiver em sono REM. E é muito importante a gente chegar nesse estágio porque o sonho é uma poderosa ferramenta que o nosso corpo tem para resolver as emoções. Então o sonho é uma poderosa ferramenta do corpo para resolver pendências emocionais, questões emocionais. Geralmente questões que aconteceram naquele dia, porque emocionalmente acontece muito mais coisa do que a gente consegue perceber. E aí na noite seguinte desse dia, a gente tenta assimilar e resolver essas questões emocionais. O corpo faz isso no sonho. E inclusive se você tem sonhos recorrentes, né, sempre o mesmo sonho, principalmente se for pesadelos, aí é porque teve alguma questão emocional que o seu corpo não assimilou, né? Algum trauma um pouco maior, mais forte, e é por isso que você tem esses sonhos recorrentes, é o corpo tentando resolver essa questão emocional. E aí é que está o problema, quando a gente não tem uma boa noite de sono, o nosso corpo não consegue fazer todo esse processo. Se a gente não atinge aí o sono REM, se a gente não dorme o bastante, a gente não atinge esse ponto e vai acumulando cada vez mais emoções pendentes. E isso vai trazer aí vários desequilíbrios emocionais. E esses desequilíbrios emocionais podem trazer aí distúrbios como síndrome do pânico, depressão. Então, é muito importante que nós tenhamos uma boa noite de sono. E aí, quanto tempo eu devo dormir? Olha, não existe um tempo que seja igual para todo mundo, certo? Cada pessoa vai ter um tamanho, até porque a qualidade do seu sono está diretamente ligado ao tempo que você precisa dormir. Se você tem uma ótima qualidade de sono, você não vai precisar dormir tanto quanto alguém que tem uma qualidade ruim. Porque o sono REM, a gente não entra em sono REM e fica nele. Geralmente a gente acessa ele, fica, se eu não me engano, ali por 20 minutos, depois sai dele. Aí depois de um tempo entra de novo, mais 20 minutos, isso é uma média, e aí sai dele. O importante é conseguir alcançar o sono REM, e aí tem aí um número de vezes que a gente precisa fazer isso. Cada um também vai ter um tamanho, vai ter aí um número de pendências emocionais para resolver. E então o tempo é muito relativo, é de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que dormem 5 horas por dia e elas acordam bem, acordam dispostas e são pessoas ativas, são pessoas que fazem muita coisa e dormem 5 horas por dia. Eu não tenho como chegar para ela e falar, olha, o ideal seria você dormir 8 horas.
Inclusive, geralmente quando a pessoa acorda disposta, se ela tentar dormir de novo, continuar na cama, geralmente aí ela já acorda mal. Eu mesmo sou assim, eu tenho um tempo que eu acordo e tô desperto. Já teve dias de eu ficar na cama, em vez de eu levantar eu acabar ficando na cama. Depois quando eu acordava atordoado, com a cabeça pesada, uma moleza, parecia que a cama me abraçava e não deixava eu sair dela. Você vê, de tão bom de cama que eu sou, ela nem me deixava ir embora. Então, você tem que achar o seu tamanho, um número aí de horas, um tempo que você durma, acorde disposto, e é isso, é o seu tamanho. Se for 5 horas, é 5 horas, se for 6 é 6, se for 9 horas, é 9 horas. Então existe aí, né, uma média que todo mundo fala de 8 horas. Para mim mesmo não é 8 horas, é de 6 horas e meia a 7 horas. Esse, no momento, eu percebi que é o meu tamanho. Isso porque, confesso eu estou gravando um vídeo sobre sono e eu confesso que o meu sono mesmo não anda dos melhores. Por quê? Porque nas condições que eu estou, eu preciso gravar os vídeos de madrugada. Por causa principalmente de barulho e de calor. Aqui onde eu gravo é quente, então durante o dia fica muito quente. E tem também a questão do barulho, né? De madrugada é muito mais silencioso. Eu moro perto de uma descida grande e é rota de ônibus, de caminhão, então até estremece quando eles passam. E aí isso compromete um pouquinho a qualidade do vídeo. Então nessa de ficar gravando de noite, de madrugada, e aí trocando algumas vezes o dia pela noite, isso está comprometendo a qualidade do meu sono. Eu estou trabalhando em prol de resolver essa questão, porém, na época que eu trabalhava na área administrativa, né, eu era administrador antes de virar professor de yoga, eu tinha lá um emprego fixo, com horário de entrar e sair, e nessa época, de segunda a sexta, eu tinha ali uma rotina. E aí chegava no sábado, eu queria dormir um pouco mais e eu acabava estragando o meu final de semana, porque eu acordava disposto no horário de sempre, continuava na cama, e aí no dia que eu tinha que estar disposto, estar bem para o meu lazer, eu acabava comprometendo e aí eu ficava lesado. Esse dia eu ficava realmente lesado. Então, eu percebi isso e aí passei a acordar às 6 horas da manhã, que era o horário que eu acordava todo dia, e aí no sábado e no domingo eu acordava nas 6 horas da manhã. E para o corpo é muito importante a gente ter alguns padrões, ter alguns hábitos, né? Então o sono mesmo é muito importante para o corpo criar esse hábito, você sempre dormir e acordar no mesmo horário. Como eu falei, hoje em dia eu não estou conseguindo fazer isso por causa das gravações, mas esse é o ideal. Sugiro que você faça e eu estou também me preparando para voltar ali com a minha rotina bonitinha. Então, temos que dormir no mesmo horário e geralmente a mesma quantidade de horas. Pode ser que um dia fique, se você tiver, né, essa possibilidade, pode ser que um dia você fique 20 minutos a mais, 20 minutos a menos, mas sempre ali perto, sempre do mesmo horário, próximo ali do mesmo tamanho, né, o mesmo número de horas. E como eu falei, esse tempo está totalmente relacionado com a qualidade do seu sono, porque uma pessoa que dorme 5 horas e acorda disposta, provavelmente ela tem um sono ótimo, né? Ela tem um sono reparador. Então é tão reparador que ela nem precisa dormir mais que 5 horas. E uma pessoa com sono sem qualidade, provavelmente o corpo dela vai tentar dormir mais horas para que ela tenha aí mais tempo para tentar entrar em sono REM e para resolver questões emocionais através dos sonhos. Então eu vou dar aí algumas dicas para você dormir melhor, e pode ser que conforme você vai implementando essas dicas e vá melhorando a qualidade do sono, você passe a precisar dormir menos. E aí é sempre importante então ir percebendo isso e ir ajustando. Se você colocou o relógio para despertar às 7 e você acordou às 6h30 bem, levanta, certo? Não fique na cama até às 7, porque
pode parecer besteira, mas essa meia hora de soneca que você fizer pode estragar, porque a gente também tem sempre um ciclo ideal para acordar, né? Eu falei que a gente passa vários ciclos. Se você acordou bem, acordou disposto, você provavelmente acordou no ciclo certo. E você acordou sozinho, né? Acordou bem, acordou sozinho. Aí você pega e coloca o despertador para daqui a 30 minutos. Só que em 30 minutos você não vai estar nesse ciclo, você vai estar em outro. E quando o despertador te forçar a acordar no ciclo errado, é geralmente aí que a gente acorda mais lesado, acorda pior. Então é bem importante você entender aí o seu tamanho. Se for diminuindo, aceite isso e aproveite para fazer mais coisas, aproveite para ter um dia até mais produtivo e levante. Acordou bem, tá disposto, levante e vá fazer suas coisas, certo? Vamos agora a algumas dicas para dormir melhor. Eu vou te ensinar várias dicas que eu aprendi no yoga e algumas também que eu aprendi ao longo da vida. E quanto mais dessas dicas você conseguir implementar na sua vida, melhor vai ser aí a qualidade do seu sono. Quando eu era mais novo, eu não lembro exatamente quem me falou, mas eu ouvi que se a gente dormir antes das 23 horas, a gente descansaria muito mais. E aí um dia eu fiz o teste, eu fui dormir, foi um dia que eu podia fazer isso, eu fui dormir às 10 da noite e realmente a sensação é que você dormiu muito mais em menos tempo. E porém na época eu não fazia ideia do porquê isso acontecia, mas eu vi que realmente era verdade. Dormir ali antes das 11 fazia bastante diferença e dava essa impressão de que você dormiu mais. Sei que essa não é uma opção para muitas pessoas, né? Muita gente realmente... Às vezes eu dou aula, a minha aula acaba 10h20 da noite e eu chego em casa já quase 11 horas e chego com fome, tenho que tomar banho e aí é impossível eu dormir antes das 11. Mas se você consegue, tente, e quanto mais perto disso você conseguir, melhor. Posteriormente, na escola, né, como o nosso yoga ele tem uma influência grande aí do taoísmo, porque o mestre do meu mestre ele é taoísta, então meu mestre ele também atua bastante com taoísmo, medicina chinesa. Eu aprendi algumas coisas que para mim fazem todo sentido. Se você conhecer algum outro motivo para essa questão aí de dormir antes das 11 fazer mais efeito, deixa aí no comentário, eu vou falar o que eu entendi dessa questão. Os nossos órgãos, eles têm picos energéticos durante o dia. Geralmente cada órgão fica por 2 horas mais ativo. E das 11 a 1 da manhã, quem fica mais ativo é a nossa vesícula e da 1 às 3 da manhã, da madrugada, é o nosso fígado. E o fígado e a vesícula, além deles trabalharem juntos na digestão, né? O fígado produz bile e a vesícula armazena, energeticamente os dois também atuam muito juntos. Os dois são, no taoísmo eles chamam de órgãos complementares, né? Um ajuda o outro. Então nós temos esses grupos, nesse caso eles são órgãos que realmente trabalham juntos fisiologicamente, mas nem sempre os órgãos complementares são assim. Uma curiosidade, o coração ele trabalha junto com o intestino delgado, por exemplo. Mas isso fica para uma outra aula. Então, você tem aí das 11 às 3 esses dois órgãos, né? A vesícula das 11 a 1 e o fígado da 1 às 3 mais ativos. E um vai acabar influenciando ali, a energia de um vai acabar influenciando a energia do outro. E o fígado, ele é um órgão relacionado a emoções como raiva, ele causa agitação. E o fígado, ele é um órgão que energeticamente está totalmente ligado ao movimento. Então olha só, nós temos geralmente à noite, no horário que nós estamos dormindo, nós temos um órgão que está ligado ao movimento e que fica mais ativo, fica com mais energia. Então se você sai percorrendo a cama toda, é sinal que seu fígado está bem agitado. E aí, por que dormir antes? O fígado, além da parte digestiva, do trabalho digestivo que ele faz, ele também faz toda uma parte endócrina.
né? Ele produz hormônio, ele faz um monte de coisa. E como a gente come muito mais do que deveria, não só em quantidade, mas muito mais vezes e em quantidade, né? O ser humano ele criou esse hábito, ancestralmente a gente não tinha o hábito de fazer tantas refeições e principalmente de comer tanta besteira. Ele fica sobrecarregado para fazer as digestões, fica sobrecarregado e cheio de toxinas para tentar assimilar e pôr para andar essas toxinas. E aí, sobrecarregando ele não faz o trabalho dele, não consegue fazer o trabalho dele direito. E aí chega à noite, ele também está sobrecarregado. E principalmente, essa é uma das dicas, né? Se você come muito perto de dormir, você também compromete essa parte endócrina que ele realiza. Então, é muito importante nesse horário da vesícula e do fígado a gente já estar dormindo, por isso antes das 11 da noite. Se você conseguir pegar no sono antes das 11 da noite, você já vai estar, quando o fígado ficar ativo, se você dormiu antes das 11, você já vai estar pelo menos há 2 horas sem comer. Então ele vai estar um pouco mais livre, né? Mesmo que você tenha comido antes de dormir, ele vai estar um pouco mais livre aí para fazer a parte endócrina e não ficar só fazendo digestão. E uma curiosidade sobre o fígado, se você acorda às 3 da manhã, que eu falei que ele fica mais ativo da 1 às 3, só que às 3 é o pico. Muita gente acorda às 3 da manhã e acha que é porque precisa fazer xixi, porque está com a bexiga cheia. E não é. Você acordou às 3 da manhã porque o seu fígado está muito ativo e às 3 da manhã é o horário de pico dele. E a gente tem o hábito de acordar e ir fazer xixi. Então você só foi fazer xixi porque você já estava algumas horas sem fazer. E a gente tem esse hábito de acordar, levantar e fazer xixi. Então é muito comum quem mora em prédio às 3 da manhã começar a ouvir descargas. É batata. Acordou 3 da manhã, é fígado muito agitado. Então vamos a algumas dicas que sejam em prol do fígado, para que ele consiga fazer esse trabalho endócrino e para que ele não fique muito agitado durante a noite. Primeira dica, você vai evitar comer 2 horas antes de dormir. Independente da hora que você durma, se você conseguir dormir antes das 11, na verdade essa já é a primeira dica, mas independente da hora, pare de comer 2 horas antes e coma coisas leves. Evite açúcar, doces, evite gordura também e coma pouco, não coma muito. E mesmo água, se for sentir muita sede ali antes de deitar, toma pouquinho. E evite tomar muita água nas 2 horas aí antes de se deitar. Então por quê? Os doces agitam muito todo o sistema digestivo, as gorduras vão solicitar um trabalho aí mais intenso do fígado e da vesícula, e comer muito também vai sobrecarregar todo o sistema. E aí quando o fígado quiser começar a querer trabalhar em prol do metabolismo ali, da parte endócrina que ele realiza, ele vai estar ocupado, vai estar comprometido e não vai conseguir fazer. Eu dei uma olhada aqui no roteiro que eu preparei, eu esqueci de falar também dos cítricos. Eu falei de doce, gordura, de comer muito e cítricos também. Então os cítricos também agitam muito o fígado. Aí o cítrico ele é diretamente no fígado, ele agita muito o fígado. Então evite à noite também suco de limão, suco de laranja, suco de abacaxi, qualquer coisa cítrica, porque também vai agitar muito o fígado. Então coma pouco, coma coisas leves e até 2 horas antes de se deitar. Segunda dica, evite luz muito forte, principalmente luzes de aparelhos como celular, televisão, tela de notebook, porque essas telas emitem luz azul, é uma luz muito forte que vai ali ativar muito a visão, e a nossa visão tem também ligação energética com o fígado. Por isso que muitas pessoas que têm problemas no fígado ou que estão ali com o fígado ruim,
vem luzes piscando, a visão fica turva, sente tontura, sente enjoo. Então, existe essa relação energética dos olhos com o fígado, e evitar luz 2 horas antes de dormir vai ajudar bastante a não deixar o seu fígado já muito ativo durante o sono. Fora que o nosso corpo precisa entender que está chegando a hora de dormir e não sentir sono porque está totalmente sobrecarregado. O ideal é a gente dormir de noite e estar acordado de dia. Então, como que ele faz isso? Através da nossa glândula pineal, uma glândula que fica lá no meio da cabeça, que é fotossensível, o corpo entende que está na hora de se recolher. Hoje nós temos as luzes artificiais, mas imagina numa época sem luz artificial. Quando começava a escurecer, essa glândula ela começa a produzir melatonina, que dá sono. Essa melatonina vai dando sono e aí você dorme. Então, esse excesso de luz, principalmente essa luz azul, 2 horas antes de dormir, vai te atrapalhar, porque aí você criou uma rotina, eu deito para dormir, só que você estava com luz e a glândula ainda não recebeu a informação de que ela precisa produzir melatonina para você dormir. Então, é muito importante evitar essas luzes. Sei que também, na realidade de muita gente, isso é bem difícil, porém você pode procurar nas configurações do seu notebook, nas configurações do seu celular, como colocar a tela em modo confortável, cada aparelho vai ter um nome, e você pode até pesquisar como fazer isso no seu aparelho, porque aí o que ele faz? Ele usa cores mais quentes, né? E a tela até fica meio amarelada nesse estilo de tela. Então, a maioria dos aparelhos hoje tem essa função de tirar aí a luz azul da tela, e existem também óculos que bloqueiam essa luz azul. É uma opção também, se você não tem como ficar 2 horas sem mexer no notebook ou no celular antes de dormir, você também pode pesquisar aí sobre esses óculos e utilizá-los nesse período para também não afetar tanto a visão e o fígado. Então eu te dei dicas de coisas que você deve evitar antes de dormir para não dar essa agitada no fígado. E agora eu vou dar algumas dicas para você cuidar melhor ainda do seu fígado. E a dica é tomar 1 colher de azeite de oliva extra virgem antes de se deitar. Por quê? Antes de deitar mesmo. Toma a colher, vai, escova os dentes e deita. O fígado, ele trabalha, né, com aí a digestão de óleos e gorduras, porém, ele fica mais ativo nesse período. E você dá coisas pesadas para ele vai ser ruim, porque ele vai precisar ficar mais ativo, só que você não dar nada para ele também é ruim. Então, quando você ingere uma gordura boa, um óleo bom, que é o caso do azeite de oliva, o caso do óleo de coco, você dá, e outra, é 1 colher de azeite, é 1 colher de sopa, não é muito. Então quando você faz isso, você dá ali um substrato para ele poder usar um pouco daquela energia e não ficar tão agitado quanto ele ficaria se ele não tivesse nada para processar. Então é igual você pegar uma criança ali mega agitada, se você der açúcar para ela, você vai deixar ela muito mais agitada. O azeite de oliva é como se você desse ali um brinquedinho para ela focar ali, brincar um pouquinho e não sair por aí correndo, não sair destruindo tudo. Então, 1 colher de azeite de oliva extra virgem antes de dormir. E se você for mulher, você pode, ao invés de usar azeite de oliva, procurar óleo de prímula, porque a prímula vai ter o mesmo efeito no fígado, porém ela também ajuda muito a regular ciclos menstruais. Para a mulher ela tem esse diferencial, para o homem não, e aí no caso o azeite de oliva extra virgem é muito mais fácil de encontrar, mas para a mulher ele fará toda essa diferença nos ciclos hormonais, na parte da menstruação. Se você encontrar ele
em garrafinha, também uma colher de sopa antes de dormir. E se for em cápsula, tome 2 cápsulas de 500 mg. Como eu falei, é muito importante a gente dormir à noite e estar acordado de dia, até porque, como eu expliquei, né, a glândula pineal ela vai entender que está na hora de dormir no escuro. Isso também ocorre por uma questão energética da natureza. Quando o sol nasce, ele traz um acréscimo de energia para o nosso dia. Ele dá esse acréscimo de energia para toda a natureza. Quando ele vai embora, esse acréscimo vai embora. E a Lua, o aspecto energético da Lua, ela tem a energia da Lua tem um aspecto de recolhimento e de introversão. Então, faz todo sentido do mundo que a gente seja programado para sentir sono no escuro, para sentir sono à noite e acordar na presença de luz, né? Então, se você imaginar um mundo sem a luz, o que aconteceria? O sol vai embora, começa a dar sono, o sol aparece, você desperta. E energeticamente isso também acontece. Então, se você troca o dia pela noite, você vai tentar dormir em um horário que você vai estar com mais energia e você vai ficar acordado em um horário que você vai ter menos energia. Então, se você de alguma forma troca, se puder arrumar isso, sei que às vezes na realidade algumas pessoas, a pessoa trabalha de noite, não tem como, mas se você pode, faça. E se você não pode, procure deixar o ambiente que você dorme o mais escuro possível. Nem uma luzinha, nada. Nem aquelas luzinhas vermelhas de stand-by de aparelhos. Hoje em dia acho que a maioria já até vem sem isso, não tem mais esse sistema, mas nada de luz. Nada de luz, que aí pelo menos o seu corpo vai perceber ali a falta, a ausência de luz e vai sentir sono. Tenha um bom colchão. Se o seu colchão está esburacado, né, tem depressões, tem buracos, se ele é mole demais ou se ele é duro demais, isso está comprometendo a qualidade do seu sono. Por quê? O seu corpo, ao invés de ficar retinho, vai ficar torto, você de alguma forma ali vai criar tensões no corpo e isso vai fazer com que a sua energia não flua direito e você não vai dormir bem. Essas tensões não vão te deixar relaxar profundamente para atingir estados mais profundos do sono. Eu sei que um bom colchão não é barato, porém é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Gastar e investir um pouquinho mais em um bom colchão. Até porque a maioria dos colchões de qualidade hoje, eles vêm aí com até 10 anos de garantia e eles realmente duram muito mais do que 10 anos. Então, no longo prazo, você vai ver que esse investimento não é tão alto assim. Eu não entendo muito de colchões, sugiro que você pesquise um pouquinho ou até procure uma empresa séria, né? Hoje em dia a gente compra muita coisa pela internet, mas colchões eu sugiro que você vá a uma loja até conceituada e observe ali as dicas que o vendedor vai te dar, deite no colchão, experimente. O que eu posso te dizer é que um colchão com densidade progressiva, ele é muito bom, porque ele é aquele colchão que ele vai assimilando o seu peso e vai se ajustando ao seu corpo, então ele não faz nem buraco e nem é muito duro. Ele acaba acomodando direitinho o seu corpo, independente da posição que você estiver. Então, se eu estou de lado, esse lado aqui está mais pesado, ele vai descer mais. O quadril está mais pesado, vai descer mais e vai ajudar aí a deixar a coluna mais retinha. Vamos falar um pouquinho aqui da postura. A postura ela também tem uma total relação aí com a qualidade do nosso sono, porque se a gente dorme torto, se a gente dorme em cima do braço, isso vai criar tensões, não vai deixar a sua energia fluir e você não vai conseguir relaxar profundamente. Então, a postura que eu durmo é em decúbito dorsal, né, o nome técnico dela, e no yoga a postura chama-se Shavasana, que é a postura do cadáver. Nós utilizamos na hora de fazer o Yoga Nidra, que é o relaxamento profundo. Então, como que ela é? Você deita de barriga para cima,
com as pernas esticadas e um pouquinho afastadas. Braços ao longo do corpo também um pouquinho afastados. E as palmas para cima. Essa é a postura. No meu caso, eu não utilizo nem travesseiro. Eu deito assim. O meu colchão ele tem essa densidade progressiva e aí ele me acomoda direitinho. Então nem de travesseiro eu preciso para dormir nessa postura. Para dormir de lado existem alguns ajustes importantes também, que é você pegar um travesseiro provavelmente um pouco mais alto, que vai depender aqui da altura do seu ombro, né? Se você tiver com um travesseiro baixo, a sua cabeça você vai deitar e a cabeça vai ficar muito assim, ó. Então, um travesseiro que acomode. Isso aqui é uma almofada, né? Ela é gordinha e ela vai acomodar melhor aqui a cabeça, tirando um pouco de pressão aqui do ombro. Aí o ideal é você dobrar um pouquinho os joelhos e colocar aí uma outra almofada entre as pernas. Isso vai ajudar também a alinhar melhor aqui a perna com os quadris. Eu, quando deito, dificilmente eu durmo dessa forma, eu costumo dormir mais da outra mesmo. E geralmente eu deito, muitas vezes do jeito que eu deitei eu acordo. É bem bacana, eu fico a noite toda sem me mexer. Mas quando eu deito assim, eu gosto de virar um pouquinho para aliviar aqui o ombro. A coluna acaba não ficando tão retinha, por isso que eu não gosto de dormir de lado, mas eu sinto incômodo, né? Porque aqui, se eu ficar aqui em cima do ombro, vai pesar muito, e se eu jogo ali para frente, eu sinto também que incomoda. Então eu viro um pouquinho só aqui a coluna, e às vezes eu sinto até necessidade de abraçar aqui alguma coisa para dar apoio para esse braço. Então, tipo, dá muito mais trabalho dormir assim. E eu esqueci de falar, vou aproveitar. Se nessa posição você sente desconforto na lombar, aí você pode pôr um travesseiro embaixo do joelho. Ele vai dobrar um pouquinho o seu joelho, vai girar aqui um pouquinho o seu quadril e vai apoiar melhor a sua lombar. Se sentir desconforto na lombar, é uma opção. E agora, evite ao máximo dormir de barriga para baixo. Dormir de barriga para baixo muitas vezes está relacionado com medos, inseguranças ou problemas digestivos. Por que medo? Quando a gente deita assim, a gente fecha, né, aqui na frente, ou a gente tá com essa região apoiada em alguma coisa, né? Você tá na cama, então ela tá apoiada e muitas vezes a pessoa que deita assim, ela abraça o travesseiro, então ela dá uma sensação maior de proteção. Só que se você está necessitando disso, é sinal que você está aí com algum probleminha, alguma questão emocional para resolver. Então não é o ideal, né? Você sentir tanta necessidade de dormir dessa forma, significa que você está aí com algum medo, alguma questão, medo, insegurança, alguma coisa. Ou que está com problema digestivo. Se você tem problema digestivo, procure resolvê-lo, procure ir atrás, porque esse problema digestivo vai te fazer querer dormir de barriga para baixo também. E de barriga para baixo, geralmente a gente dorme em cima do braço, machuca o ombro. Eu já lesionei o ombro e fiquei 5 meses para me recuperar. Por causa disso, eu fui dormir bem e acordei com o ombro zoado. Fora o nosso pescoço fica torto. Então, de barriga para baixo, evite ao máximo. De lado, se for bom para você, procure só fazer esses ajustes. E se você conseguir dormir de barriga para cima, muito melhor, muito mais eficiente. E agora, essa dica é para você que divide a sua cama
com um parceiro ou uma parceira. Existem aí várias formas que os casais têm de atrapalhar o sono um do outro. Por mais que nós tenhamos culturalmente esse hábito, né, de casar e dormir ali juntinho, na mesma cama, juntinho com a pessoa, isso muitas vezes pode estar comprometendo a qualidade do sono de um dos dois ou de ambos, e garanto que isso não vai ajudar nem um pouco na convivência e no casamento dessas pessoas. Então, como que isso pode acontecer? Se as pessoas dormem e acordam em horários diferentes, então se eu deito às 11 e eu sou casado e a minha esposa dorme meia-noite. Quando ela for deitar, ela vai me atrapalhar. Ela vai ali, às vezes, acender uma luz, fazer barulho, movimentar na cama e vai atrapalhar o meu sono. E quando as pessoas acordam em horários diferentes também. Aí eu fui dormir mais cedo e eu preciso acordar às 5 da manhã e ela acorda às 7. E aí às 5 o meu telefone vai despertar, eu vou levantar, também vou fazer barulho, talvez precise acender alguma luz e vai atrapalhar aí o sono dela. Outro problema também é quando a pessoa ronca. O ronco ali de um parceiro pode atrapalhar muito o sono do outro, e muitas vezes a pessoa ou não sabe que ronca e aí o parceiro acaba não falando com medo de magoar, ou a pessoa sabe e não tá nem aí, como ela consegue dormir com o ronco dela, ela nem entende ou nem acha que aquilo pode estar comprometendo o sono da outra pessoa. Quando a pessoa se movimenta muito à noite, então, lembra aquela pessoa que eu falei que percorre a cama toda? Ela uma hora vai ali acertar, ou o próprio movimento vai comprometer o sono da parceira ou do parceiro. Inclusive já vi gente saindo machucada de uma noite de sono, né? Que tomou ali uma pancada, um soco, uma cotovelada e acordou machucada. Outro ponto é que energeticamente mesmo nós temos um campo energético, né? Você já deve ter ouvido falar em aura. Aura não é áurea, é aura. Aura, ela é o nosso corpo energético e ele se expande além do nosso corpo físico. Então, ele é mais ou menos desse tamanho. Nosso campo energético, se você esticar os braços, ele é mais ou menos... Ele sai, né, do seu corpo mais ou menos essa distância. E não é nada místico não, tá, gente? Não estou falando de espírito, estou falando de energia, das nossas vibrações energéticas e o quanto aí o nosso corpo energético se expande em relação ao nosso corpo físico. Então, hoje em dia, isso é muito bom, temos camas aí bem grandes, mas se a cama de casal for aquela cama convencional, que tem 1,38 de largura, um vai estar dentro do campo energético do outro. E se a energia dos dois estiverem muito diferentes, isso vai atrapalhar o sono. Então, se um estiver numa vibração e outro em outra, um vai influenciar a energia do outro e isso vai trazer ali um pouquinho de agitação de alguma forma. Então, se a cama é muito pequena, observe isso e, se tiver condições, compre um grande colchão. Se couber no seu quarto e tiver dinheiro, compre um colchão grande. Se quiser dormir realmente os dois juntos na mesma cama, um colchão maior vai ser aí uma opção melhor. E a nossa vida ela é feita de escolhas, e se dormir com um parceiro ou com uma parceira está comprometendo muito a qualidade do seu sono, eu sugiro que você pare e repense. Não estou falando para você terminar o casamento, mas quem sabe dormir em camas separadas ou até mesmo em quartos separados. Eu sei que para muita gente é até um absurdo ouvir isso, porque culturalmente a gente tem, né, aquela coisa de não, preciso dormir com a minha esposa. Mas quando você deita e dorme, você apenas está dormindo. Você não está fazendo nada para ela, ela não está fazendo nada para você, vocês estão dormindo e talvez estejam fazendo mal um para o outro. Você ter uma vida dormindo mal, com certeza
vai influenciar inclusive na sua relação com essa pessoa, porque muitas vezes racionalmente a gente não entende que a pessoa do seu lado está te incomodando, mas o seu corpo ele sabe. O seu corpo ele sabe exatamente quem é que está comprometendo ali o momento de descanso dele. E o nosso corpo ele se defende. Então, muitas vezes brigas bestas que casais têm pode ser uma questão assim. Você não está dormindo direito, aí você não está descansando, não está processando emoções, está mais estressada, está mais ansiosa e o seu corpo sabe quem está te fazendo isso. Sabe que é ali o seu parceiro ou sua parceira que não está te deixando dormir melhor. E aí você começa a brigar por besteira, existem, claro, outros fatores que fazem as pessoas fazerem isso. Ainda vou gravar vídeo sobre isso, sobre relacionamentos, mas o seu corpo sabe. Então, se você racionalmente não tomar uma providência, o seu corpo vai te fazer emocionalmente tomar uma providência. Então, repense, converse. Se o problema for ronco, converse, procure tratamento. E se você tem essa possibilidade, se você tem outro quarto ou consegue pôr 2 camas num quarto, estude até mesmo essa possibilidade de dormir em quartos separados. Quando for namorar, vá ali para a mesma cama e quando for dormir, vai cada um para a sua cama, cada um para o seu quarto, certo? Então, uma última diquinha, não capote, tá? Como assim não capote? Muitas vezes a pessoa tá com sono e tá ali assistindo TV e pega no sono no sofá. Isso também é péssimo porque você vai dormir numa posição ruim e tal, e aí depois você vai ter que acordar e ir para a cama de qualquer jeito. Então, programe-se para se deitar, deite para dormir. Cuidado também para não capotar. Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você consiga implementar em a sua vida a maioria delas, que vai te ajudar a ter uma noite de sono melhor, que vai te ajudar a ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, com muito mais equilíbrio. Se você conhece alguém que precisa começar a dormir melhor, encaminhe, né? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, o seu joinha. E se tiver alguma dica que eu tenha esquecido, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou procurar responder todos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E ficamos por aqui. Fora uma boa noite de sono, é muito importante que você procure sempre plantar amor, cultivar com muita alegria e colher com gratidão. Tenha uma ótima noite. Prakriti!